Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e a gente está aqui de novo para mais uma análise ao vivo da semana. Já não é mais da semana, né? Porque vamos passar a fazer mais de uma aí durante a semana, né? Hoje é quarta-feira, então vou trazer essa hoje para você e vamos ter a comum, né, de sexta-feira, como sempre. Começando hoje aqui pelo jogo da última análise, né, da sexta-feira passada, que foi entre Ilves e Interturco. Como você está vendo aqui, esse jogo terminou 3-0 para o Interturco, né? Em cartões. Porque o jogo terminou 0-0 e, como eu disse na análise, como eu apontei para você na análise, esse jogo era para under ou para lei, né? E aqui a gente vê, com esse resultado, a gente vê a importância de se saber fazer a leitura correta das estatísticas. Porque não tem muito valor se a gente tiver uma estratégia pré-definida e tentar fazer com que essa estratégia funcione de qualquer jeito. Se você tentar fazer isso, você vai amargar heads atrás de heads. Você tem que saber traduzir as estatísticas, né, que o site traz pra gente e saber interpretar se o jogo vale para sua estratégia ou não. Não adianta você ficar tentando forçar a sua estratégia em qualquer jogo. Esse jogo aqui, eu apontei no vídeo que ele não valia para over. Eu apontei no vídeo que ele valia para lay ou para under. E que no primeiro tempo já valia esse under. E foi exatamente o que aconteceu. Terminou 0-0. Se você fez o que eu apontei no vídeo, que eu mostrei para você que valia, parabéns. Espero que você tenha pegado um green bem legal nesse jogo aí. E vamos então para o seu novo green da semana. E o jogo que eu escolhi para essa análise foi Viking e Rosenborg. Esse jogo é pelo campeonato norueguês. Esse jogo acontece amanhã, na quinta-feira, às 2 horas da tarde. Se você tem chance de operar aí durante a tarde, esse jogo tem grande valor para a gente tentar o nosso green aí. Ele acontece pela 18ª rodada do campeonato norueguês. E vamos dar uma olhada do que vale aqui. Bom, no confronto direto nos últimos 3 anos, a gente vê aqui uma vitória do Rosenborg. Esse aqui é amistoso, né? Terminou 1-1. Outra vitória do Rosenborg, mais uma. E aqui uma vitória do Viking, só que é amistoso, né? Isso ano passado, 2015. Outra vitória do Rosenborg, um empate, outra vitória do Rosenborg. Então, fora os amistosos, o Rosenborg ganhou todos os outros jogos válidos, jogos oficiais. O Rosenborg não perde do Viking desde 2013, né, nos últimos 3 anos. O Rosenborg em jogos oficiais não perde do Rosenborg. O Rosenborg não perde do Viking em jogos oficiais há 3 anos. Tá? Os últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê o Viking nos últimos 10 jogos tem 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Sendo que uma derrota foi num amistoso. Isso aqui a gente nem deve levar em tanta consideração assim. Nos últimos 10 jogos do Rosenborg, ele tem 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. O Rosenborg tem uma campanha mais regular do que o Viking.
Na classificação do campeonato, Rosenborg é líder do campeonato norueguês. Tem 43 pontos no campeonato. O Viking é sétimo, com 30 pontos. Jogando em casa, o Viking ele decai um pouco, né, da campanha do geral. Ele aparece em 12º. São 11 pontos em 8 jogos. São 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcaram 7 gols, sofreram 6. O ataque do Viking não funciona direito. Ele tem gols marcados quase na mesma quantidade do que sofreu. O Rosenborg aparece em terceiro. Ele cai um pouquinho do geral, jogando fora de casa. São 16 pontos em 9 jogos. São 4 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Marcaram 13 gols, sofreram 8. O Viking sofreu na campanha casa, né, comparado com a campanha fora do Rosenborg. O Viking sofreu menos gols do que o Rosenborg. Tá? Detalhe para isso aqui. Mas o ataque do Rosenborg é melhor. Bom, por causa daquela discrepância, né, a gente vê que o Rosenborg é favorito. Como ele é favorito, a gente pode pensar nas operações em que ele é favorito. O que seria uma possível lei ao Viking. Né? Então, lei ao Viking, vamos ver se a lei ao Viking é válida. Então, para fazer lei ao Viking, o Viking não pode ter maior quantidade de jogos vencidos. Ele precisa ter maior quantidade de jogos não vencidos, ou seja, derrota mais empate. Então vamos ver se ele tem. Então, derrota mais empate, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E com jogos vencidos, somente 3. O que mostra que pela campanha dele é válida a lei no Viking. Vamos ver se o Rosenborg comporta a lei no Viking, né? Se ele dá pra gente o resultado necessário para essa lei no Viking. O que seria vitória mais empate. Então o Rosenborg precisa ter jogos não perdidos, né? Vitória ou empate, para poder te dar lucro numa lei ao Viking. Então, como vitória mais empate, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas. E derrota só tem 1. Dessa forma, indica que o Rosenborg comporta lei ao Viking. Então a lei ao Viking é possível nesse jogo aqui. Back ao Rosenborg vale? Para fazer back ao Rosenborg, a gente precisa que o Rosenborg tenha a maior quantidade de jogos vencidos sobre jogos não vencidos. Jogos vencidos ele tem 1, 2, 3, 4. E jogos não vencidos, 1, 2, 3, 4, 5. Que são os empates mais a derrota. Portanto, back ao Rosenborg não vale. Ele jogando fora de casa, ele não tem muita capacidade de vencer. Mesmo que ele consiga, mesmo que a estatística aponte que ele tem capacidade de marcar gol primeiro, não é de valor você usar back ao Rosenborg. Porque vamos supor que ele erre uma bola, né, numa saída de bola lá, vamos supor que um zagueiro erre, entregue a bola no pé do atacante do Viking e o Viking abre 1-0. Você está vendo aqui que a quantidade de empates do Rosenborg é alta. Ele talvez não consiga virar. E se ele não tem capacidade de virar, a sua back vai fatalmente entrar em prejuízo.
Então prefiro a Lei do que a Beck ou a Rosenborg. Okay? Bom, como mercado de gol, vamos ver a tendência, né? A tendência dos times para o mercado de gol. Então, para under, né, jogos em under, o Viking teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em under. E apenas 1 em over 2,5. O Viking, então, ele é um time que quando joga em casa tem maior tendência a under. Rosenborg jogando fora de casa, para under teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em under. E over teve 1, 2. O Rosenborg, quando joga fora de casa, também é um time que tem mais tendência a under. Tá? Análise classificativa do adversário, na condição casa fora. Rosenborg é primeiro, ele entra aqui em cima, né, nos adversários do Viking. E nessa área, os resultados do Viking contra times de topo de tabela são derrotas. São 3 derrotas que ele tem aqui. Aqui mais para baixo ele tem uma vitória e um empate. Então ele só ganhou do Haugesund e não venceu os outros próximos. O que aponta que uma lei no Viking tem valor. Até pelo fato de que a maioria dos jogos aqui, o Viking sofreu o gol primeiro. Né? Olha só. Todos os jogos tiveram o primeiro gol do time visitante. O que aponta também uma lei no Viking. O Viking é 7. Outra coisa. A maioria dos jogos aqui do Viking foram under, né? Só teve esse over. Todos os outros under 2,5. O Viking é 7º. Ele entra aqui, nessa área dos adversários do Rosenborg. Nessa área o Rosenborg não perdeu de ninguém. Ele tem os jogos mais próximos, né? Ele tem 1, 2, 3 jogos em under e somente 1 em over. Todos os jogos o Rosenborg fez o gol primeiro. Ok? Fez o gol primeiro, não perdeu de ninguém. O que aponta que lei no Viking tem valor. Bom, então a lei parece que está definida aqui. E parece também que o jogo tem tendência a under. Né? Vamos confirmar isso mais para baixo aqui. No quadro de gols, o Viking em casa tem média de gol marcado de 0,88. Rosenborg sofre 0,89. Rosenborg marca 1,44 de média. O Viking sofre 0,75. Podemos ver aqui que os dois times têm uma defesa muito forte. Né? Não sofrem nenhum gol de média por jogo. O Viking não marca muito gol. Né? Tem uma média muito baixa. Não marca nenhum gol em média quando joga em casa. O Rosenborg não chega a 2 marcados. O que indica que é mais fácil que o Rosenborg marque gol no Viking do que o contrário. Além disso, o jogo tem tendência a pouco gol. Né? Nenhum dos dois times sofrem, nem marcam muito. Então o jogo tem tendência a pouco gol. O Viking tem média de gols marcados mais sofridos de 1,63. O Rosenborg marcados mais sofridos de 2,33. Essa média aqui é a mais alta. Né? Então, se você for fazer over nesse jogo, prefiro 1,5. Tá? Essa daqui não bate 2 gols.
prefira over 1,5. Então prefira over 1,5, tá? Por causa dessa tendência. Mas você também pode fazer under, né? Esse jogo ele tem tendência a pouco gol, mas ele tem tendência a gol, né? Ele tem um pouco mais de tendência a gol do que aquele outro do Ilves, que a gente acabou de confirmar ali o resultado dele. Tem maior tendência a gol porque o Rosenborg é o líder do campeonato e ele tem tendência a gol, né? Mas você também pode fazer under, se quiser. Basta fugir desse risco, né? De 2.5, né? Isso aqui esbarra no 2.5. Então é só você fugir dessa tendência. Você pode fazer under. Então, tente fazer um under 3,5. Se possível, 4,5. Tá? O 4,5 é melhor ainda para ser feito do que o 3,5. Como a gente viu ali em cima, os dois times não têm tendência a muito gol. Jogos sem sofrer do Viking, 50%, né? Metade dos jogos ele não sofre gol. Isso aqui confirma que o under tem valor. O Rosenborg, 33% dos jogos ele não sofre gol. Está abaixo. É uma porcentagem que não é normalmente uma porcentagem de favorito, né? Em termos de ficar sem sofrer gol. Mas 33% é aceitável. Só que o Viking, ele fica 63% dos jogos sem marcar. Ele tem mais jogos sem marcar do que sem sofrer. Isso quer dizer que é difícil, ele tem dificuldade em armar chance de gol. O Rosenborg tem 22% dos jogos sem marcar. Ele tem maior tendência a marcar do que a sofrer. Por isso aqui também indica que a lei no Viking é válida, né? E também por causa dessas tendências, a gente vê que o under também tem valor. O over aqui fica mais dependente do Rosenborg, de um desempenho bom do Rosenborg. Jogos com mais de 2,5 gols, 13% do Viking, 22% do Rosenborg. Jogos com menos de 2,5, 88% do Viking, 78% do Rosenborg. Indica under no jogo. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 8 jogos que o Viking fez em casa, ele abriu o placar 2 vezes, 25%. Dos 9 jogos que o Rosenborg fez fora de casa, ele abriu 4 vezes, 44%. Tem maior chance de abrir marcador do que o Viking. Então, a lei no Viking também está apontada aqui. Venceu o intervalo. Dos 2 jogos que o Viking abriu o placar, somente um ele ganhou ao intervalo. Dos 4 jogos que o Rosenborg abriu o placar, 2 ele venceu ao intervalo. Isso quer dizer que o Rosenborg tem maior chance de abrir placar ao intervalo, mas não tem muita tendência a vencer jogos ao intervalo, né? Ele fez 9 jogos fora de casa, mas venceu só 2 ao intervalo, né? O Viking é pior ainda, ele fez 8 e venceu só 1. Vence no final. Dos 2 jogos que o Viking abriu o marcador, ele venceu os 2. Dos 4 jogos que o Rosenborg abriu o placar, ele venceu 3. Com um detalhe aqui, que o Rosenborg começou perdendo 4 jogos. Em 4 jogos ele sofreu o gol primeiro. E só conseguiu reverter o placar uma vez. Os outros 3 ele só empatou. Aqui tá mostrando que a back no Rosenborg ele não tem tanto valor, ela não tem tanto valor igual a lei ao Viking.
Ele não tem tendência a reviravolta quando começa perdendo. Ele empata. Tá? Ele empata no máximo. O Viking também, né? Dos 4 jogos que ele começou perdendo, ele só conseguiu virar uma vez. Os outros 3 não. No momento de gols, a gente vê aqui que o Rosenborg ele melhora um pouquinho em termos de gol marcado, de tendência de marcar gols, só nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Depois, antes disso, ele mantém uma média baixa de gol marcado, né? Ele, inclusive, antes aqui ele mais sofre do que marca, né? Sofre 3 aqui, marcou 2. O Viking é a mesma coisa. Ele não tem uma tendência forte de marcar gol em primeiro tempo, não. Ele sofre aqui do 0 aos 15, né? E depois quase não tem nada. Isso aqui também indica que em primeiro tempo o under tem valor. Se você souber entrar no under e sair dele, tá? Pegar a sua meta ou pegar um lucro que você precise antes desses 30 minutos aqui, ó, antes dos 30 minutos, que é quando o Rosenborg melhora um pouquinho, né? Já está de bom tamanho, porque no primeiro tempo não costuma sair muita coisa de nenhum dos dois times. Tá? Se você for fazer over, se você prefere o over, né? Prefere se arriscar no over, prefira esperar até aqui, tá? Entre os 20, 30 minutos, prefiro esperar até aqui, por causa dessa tendência, tanto de sofrer quanto de marcar do Rosenborg, tá? E em segundo tempo, os dois times melhoram um pouquinho, tanto em média de gol sofrido, quanto em média de gol marcado. Tá? Então o seu over 1,5, caso você queira fazer over, ele vale mais para fim de primeiro tempo e começo de segundo tempo. Se você não fizer over em primeiro tempo, aconselho fazer over 0,5 em segundo, tá? Em segundo tempo. Tem mais chance de pegar gol no segundo tempo do que no primeiro. Esses gráficos aqui indicam que o primeiro tempo tem chance de muito pouca coisa. Resultado ao intervalo. Aqui está comprovado. Ó. Em primeiro tempo, o Viking tem 63% dos jogos em 0-0. Terminou 0-0. O Rosenborg, 33% dos jogos em 0-0. Tá? Os dois times têm tendência a 0-0 intervalo. Rosenborg tem 1-1 e 1-0 pro time da casa. São os outros dois placares que mais acontecem. Um pouco menos do que o 0-0. E o Viking já tem aqui placares iguais, né? Outros placares iguais, diversos. 0-0 em fim de jogo. O Viking tem 2 jogos com 0-0 ao final. E o Rosenborg tem um só. 0-0 final. Então, a tendência de sair gol no segundo tempo é maior para os dois times do que sair gol no primeiro. Essa estatística de 0-0 é muito alta. Tá? Bom, então, resumidamente, o que vale nesse jogo é uma lei no Viking, tá? Por causa dessa campanha, né? Campanha do Rosenborg, campanha do Viking. O que vale nesse jogo também é under, tá? Under em primeiro tempo. Se você souber extrair bem esse under antes dos 30 minutos, melhor. Tá? Faz um under 3,5 ou 4,5. E se for fazer over, se você quiser se arriscar no over, melhor que você espere do meio para o fim do primeiro tempo ou faça um over 0,5 no segundo tempo. Ok? Então vamos dar uma olhada nas odds. Então tá aqui, Viking Rosenborg amanhã, quinta, dia 11, 2 da tarde. Em primeiro lugar, de novo vou apontar.
o mercado tem baixa liquidez agora, no momento que o vídeo está sendo feito. Até amanhã esse jogo vai receber mais liquidez. É um horário que não tem muita coisa para receber liquidez mais do que isso aqui. Então ele recebe liquidez de última hora. E além disso, o jogo vai entrar em live. Né? A Betfair está apontando aqui que tem cash out no mercado disponível com o andamento do jogo. Bom, leia o Viking. Tá? A lei está em 4.8, está de um valor bom para a gente entrar. Ela não está muito alta. Dá para dar uma regulada na responsabilidade aqui. Ou então um over 1,5 se você esperar, né? Até do meio para o final do primeiro tempo, esse over 1,5 vai bater 1.30, 1.40. Tá, vai ficar bem melhor de você entrar aqui. Mas o que mais vale mesmo, né, vamos confirmar aqui, ó, o mercado está com esperança de over aqui, né? A odd do over 2,5 está baixa. Porém, o que é isso aqui? O retrato das odds nada mais é do que uma especulação de mercado. Tá? Isso aqui, quando você olha a tendência de odd, você está vendo especulação, né? O que as pessoas apostam para esse jogo. Mas antes das odds, o que vale é a leitura das estatísticas. E a estatística aponta pouco gol. Tá? Dessa forma aqui, fica melhor ainda da gente aproveitar o que a gente sabe fazer, que é a leitura do jogo. Dessa forma, um under 3,5 ou um under 4,5 tem mais valor. É porque a odd começa um pouco mais alta. Elas ainda vão se regular aqui, né, com o aumento da liquidez. Elas vão se regular aqui. Mas essas odds têm mais valor do que esse over 2,5. Tá? Isso aqui, em último caso. Se for fazer over, como a gente viu, é o over 1,5. E em primeiro tempo tem mais valor o under. Né? Antes dos 30 minutos, dá para pegar essa... Com certeza, se o jogo estiver parado no começo do jogo, né? Se não estiver acontecendo muita coisa no começo, essas odds vão dar uma despencada legal. Você consegue pegar um lucro bem rápido aí, em 15, 20 minutos. Ok? Bom, então, resumidamente é isso. Né? Lei no Viking. Ou então, as de maior valor, under 3,5, under 4,5. E se você não gosta de under, se você prefere over, aguarde. Aguarde do meio para o final do primeiro tempo. Faz um over 1,5 ou, melhor ainda, se puder esperar, um over 0,5. Tá? Essa odd vai bater 1.20, mais ou menos. Aliás, em final de primeiro tempo, né? Se terminar 0-0, isso aqui bate 1.30 fácil. Então, aguarde, deixa essa odd subir e entra depois. Ok? Então a análise foi essa. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Muito bom fim de semana, bom final de meio de semana aí para você. Bons greens. Na sexta-feira a gente tem uma nova análise aí. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo. Curta o vídeo, comente, peça o seu jogo. Uma boa quinta-feira para você. Abraço e até o próximo vídeo.